Meninas, bem-vindos ao Corre Junto podcast. Estamos no Parque Estadual de Campos do Jordão, direto do Aventoriba Lodge. E vou abrir espaço já com essa galera maravilhosa do Corre Junto participando da nossa gravação. Gente, esse podcast tem o apoio da ON e eu já vou começar a apresentar os nossos convidados. Já vou te dar uma letra que o nosso papo hoje vai ser uma resenha e tanta, porque tem muita experiência envolvida aqui. Do meu lado esquerdo, Manuel Lago, ele é atleta ON, ultramaratonista, sócio fundador da assessoria ML Mix Run, que eu faço parte, por sinal, então, coach, muito bem-vindo ao Corre Junto podcast. Obrigado, galera. Obrigado, Marina. Prazer estar aqui na terceira edição do Corre Junto, segunda edição do podcast. E meu único objetivo hoje é deixar a Giovana desconfortável. Esse é o Manuel, minha gente. A gente abre um quadro aqui no podcast para ele, Manuel, o polêmico. Bom, então vamos lá, já vou apresentar. Nossa convidada super especial é uma atleta de tirar o chapéu, uma super campeã e vive um momento extraordinário na carreira. Ela nasceu em São Paulo, se mudou para Salto com 7 anos de idade, é filha de paranaense com nordestina, e ela foi criada no esporte desde os 5 anos de idade. Ela começou no atletismo, para você ter ideia, em 1987. Já vestiu a camisa da seleção brasileira em 3 oportunidades. A última foi na metade do ano passado, em 2023, pelo Mundial de Trail Running na Áustria. Ela é professora, é casada com o Marcão, que é treinador, e também professor do Sementinhas, que é o projeto social que ela também toca. Enfim, tem muita experiência e quer mais. Ela bateu nos 10 quilômetros 35 minutos e 5 segundos. Ela tá com 42 anos e agora, recente, em dezembro, bateu nos 10 quilômetros também 35 minutos e 52 segundos. Eu tô falando de Giovana Martins! Obrigada! Boa noite, galera! Boa noite a todos! Obrigada, Mar! É maravilhoso a gente poder compartilhar a nossa história e deixar uma sementinha. A sementinha não é só as crianças, não. Todo mundo que a gente transforma aí nesse caminho. E, Manuel, você é meu malvado favorito. E vamos lá. Você pensa que eu sou o Bambam, filho? Aqui eu bato bem. Bom, Gi, vamos começar então. Eu já quero abrir. Você tem uma super experiência no atletismo, né? Geral. Você passou por pista, passou pela rua, foi e voltou. E você diz que eu já escutei: o trail roubou meu coração. Por que isso? O que você vê de diferença da rua para o trail? Como você disse, eu nasci em São Paulo e a minha primeira fase da infância, eu morei em São Paulo. Morei minha primeira parte no Jardim Ângela, onde a gente ficava praticamente trancado, porque às vezes acordava, tinha uma pessoa morta na porta de casa. Depois, com muita luta, meu pai comprou um apartamento financiado, eu fui para o Capão Redondo, mas não era muito diferente. Então, meus primeiros passos ali de corrida, eu dava em volta do apartamento, que eu não tinha liberdade de ir para a rua. E meus avós já moravam em Salto, e quando a gente chegava na chácara da minha avó, era aquela liberdade. Então, eu sempre gostei desse contato com a natureza. Meu pai é formado em meio ambiente, então a gente sempre foi apaixonado pela natureza. Então, a primeira vez que eu entrei numa prova em 2012, foi 2 coisas que me deixou apaixonado. Primeira coisa, que a natureza me derrubou. Levei vários tombos, caí em raiz. Tive que no outro dia ir para o hospital tomar uma injeção, porque eu nunca senti tanta dor muscular, deu febre. E fora a hora que eu cheguei no Pico Agudo, que eu vi aquela cidade pequenininha lá de cima, eu falei, é esse mundo que eu quero no futuro. Só que eu não sabia que era tão difícil, eu já tinha passado por várias experiências no atletismo. E eu achava que era fácil, o pessoal caminha, imagina, esse tempo aí eu vou bater. E foi isso, então as dificuldades, ter que estudar uma prova, tudo isso foi me agradando, porque já tinha uma grande vivência, mas a gente quer coisa que desafia a gente. Então o desafio, o contato com a natureza, essa liberdade, foi que construiu essa grande paixão. E eu sou muito apaixonada pelo trail. Eu falei que eu fiquei em abstinência, que eu fiquei do mês de setembro, depois da UTMB, até dezembro, que era um foco da gente trabalhar a velocidade, por isso que nós corremos essa prova em 35 minutos, mas também para mim foi uma grande surpresa, porque fazia muito tempo que eu estava fora da pista.
Claro, a gente tem os treinos de pista, mas fora assim, de competição, de treinar tão rápido assim para bater esse tempo, que quando eu treinava para a pista, eu corria nesse tempo. E então, assim, eu fiquei esse período fora, eu já estava com muita vontade de cair na trilha. Então, foi aí que cresceu minha paixão pela montanha. Massa. Conta um pouquinho, então, desse início, né? Quem que te incentivou mesmo? Quem que você coloca como responsável para te apresentar para o atletismo e dessa paixão crescer cada vez mais? O meu pai conheceu... Na verdade, assim, meu pai é um dos caras, assim, que eu falo que ele é um super-herói na vida da gente. Porque, como eu falei, a gente veio mesmo de uma origem pobre, então a gente vendia pipa ali no Ibirapuera para comprar 1 quilo de acém. Quando não tinha o pipa, a gente vendia o cachorro-quente. E trabalhando, vendia rosa, corria do Rapa. Então, sempre a gente treinou atletismo, a gente ia correr do Rapa todo o tempo, em São Paulo. E meu pai ali no Farol, a gente trabalhava ali perto do Exército, da Polícia Militar, ali perto da Assembleia Legislativa. E ele falava, eu quero ser militar, eu vou prestar concurso. E a família dele não tinha condições, ninguém tinha feito faculdade, estudaram um pouco. E meu pai começou a estudar, então ele estudava no papel de pão mesmo, e prestou concurso no Exército e passou. Minha mãe teve filho muito cedo, com 18 anos, ela já tinha a Giovana e a Graziella, que é minha irmã mais velha, nós somos 11 meses de diferença. E ele se apaixonou, foi a modalidade que ele se apaixonou dentro do Exército. E ele começou a correr, então fora dos horários de trabalho, e levou a modalidade para minha mãe. Então eles correram várias São Silvestre. Eu lembro que tinha São Silvestre noturna. Um ano meu pai foi estourar o rojão, que era na virada de ano, estourou ao contrário, ele foi para o hospital, enfaixou a mão e foi para São Silvestre. E a gente acompanhando aquilo ali, porque meus pais não tinham condições de deixar a gente com a babá. Então toda a corrida a gente ia, ou ele revezava com a minha mãe, ou minha avó ia. E uma brincadeira de criança, e a gente foi assistir meus pais correr na USP. E quando deu a largada, eu falei para a Graziella, vamos apostar corrida? E a gente foi atrás do pelotão, só que ainda não tinha nem 5 anos direito. Nossa. E a Graziella já tinha 5 anos, porque a gente são 11 meses. A gente saiu atrás daquele pelotão e a gente terminou uma prova de 10 quilômetros. Encontramos minha mãe no meio da prova, a gente ia deixar ela para trás, só que ela falou assim, pelo amor de Deus, não deixa. Só que na chegada a gente deu aquela acelerada. E quando nós chegamos na linha de chegada, minha avó estava desesperada com a polícia e falou que nunca mais ia acompanhar a gente em prova, porque eu e minha irmã, a gente sempre foi muito ativa. Eu era aquela criança que subia na parede, virava pirueta. Então a gente vivia no hospital levando ponto, já pulamos do 4º andar, fizemos Tereza, pulamos num monte de terra, porque a gente gostava de correr de liberdade. Então, e a gente se sentia presa ali dentro daquele apartamento. Então a corrida foi um momento de liberdade. E fora que eu tinha um problema ortopédico, acho que mais pra frente a gente vai falar. Então, pode falar. Posso falar? Então, assim, eu troquei realmente as botas ortopédicas pelo tênis de corrida. Devido a esse problema de a minha mãe não ter condições, ela me deixava na cadeira de balanço ou ali perto do pé dela, porque minha mãe também, ela vendia raia, ela trabalhava no salão de cabeleireiro durante o dia, e ela deixava uma cadeira de balanço. Então eu perdi a fase do gatinhar, do trepar nos móveis. Então eu perdi a própria percepção. Então quando eu comecei a caminhar, a correr, eu caía muito. Uhum. E minha perna virou uma perna de garrincha. Então estava ficando bem torta mesmo, a tíbia, a fíbula. E meu pai percebeu, como ele já tinha esse olhar de esporte, ele falou assim, opa, tem alguma coisa errada. Então ele me levou para a CD, onde eu tive acompanhamento até os 15 anos de idade. Então a perna direita minha, se vocês repararem, a tíbia é bem torta, a esquerda conseguiu corrigir. E esse trabalho de própria percepção, graças ao atletismo, a muitos educativos, por isso que eu bato na tecla do educativo, eu consegui enganar bem. Aí o pessoal fala que tem uma das corridas mais bonitas, mas põe em câmera lenta que vocês vão perceber as deficiências. Então, foi isso aí. Então, além de tudo, eu consegui deixar minhas botas ortopédicas de canto e trocar pelo tênis. Eu tive até um episódio assim que eu falava, não, eu não quero mais ir para a escola de bota, porque eu ia para a festa, eu tinha que colocar aquela bota. E um dia no prezinho, eu vi a Graziella brincando lá, e eu falei para a professora, eu quero fazer atividade também, quero brincar. Porque eu sempre estava no tabuleiro, porque elas achavam que eu era deficiente. E aquele dia eu chorei muito, aí eu entrei no meio da brincadeira, a professora falou, sai peste. E eu fiquei muito traumatizada, eu falei assim, eu não quero mais ir de bota para a escola.
E a minha primeira medalha, que foi em 87, quando eu não vi a hora de chegar segunda-feira para levar as medalhas para a professora ver e ela me liberar para atividade física. Super. Então, o esporte foi uma superação mesmo na minha vida. Falou que desde muito cedo eu tive que aprender o que é a palavra superação. E foi legal hoje, né, que a gente fez uma super atividade que a Giovana ministrou com vários educativos de corrida, e isso é difícil, né, Coach? Percebi que a turma ali se perdeu bastante, inclusive eu. Falta um pouco de coordenação geral. É difícil, são difíceis, né, os exercícios, é normal a pessoa ter dificuldade. A gente sempre diz que a criança é criada pela avó, né? O bullying é que a criança foi criada pela avó, aí soltava pipa no ventilador, jogava bolinha de gude no carpete, não teve muito convívio ao ar livre, e obviamente que isso leva para a vida adulta, e tem gente aqui que está numa fase adulta mais avançada até. Então, quem não tem essa experiência, quem não brincou muito na rua, sempre vai ter muito mais dificuldade de fazer exercícios de coordenação motora, agilidade, do que quem está acostumado a viver na árvore, subindo, descendo, caindo, quebrando o braço. Então, isso é bem nítido, mas eu até me surpreendi positivamente. A galera foi desenvolvendo bem. Teve uma cena meio ridícula lá, mas a maioria foi bom, eu gostei, assim. Aí mudando um pouco o foco assim, emotivo, eu conheço a Giovana há pouco tempo, assim, acho que o nosso primeiro contato foi no camp no Caparaó, que você estava presente também, mas eu já acompanho muita coisa dela, porque como eu fico vendo muita coisa do trail, então toda vez que surge algum atleta no trail, ainda mais um atleta vindo com 2,47 de maratona, sempre falo, quem ganha a corrida é quem chega mais rápido, não é quem é mais resistente. Então, sempre quem vai ganhar a corrida é quem é o mais rápido. Então, se você já tem uma velocidade final do asfalto muito rápida, a tua chance de ganhar no trail é muito maior. Então, assim que ela ingressou, eu já sabia que ela ia crescer e brilhar, ela tinha chance, até porque eu tinha visto isso de perto com o Jovadir. Ele começou correndo no trail contra a minha pessoa, ganhando de mim, obviamente, porque ele tinha 2,16 de maratona, né? A minha maratona não chegava nem perto disso. E eu falei, cara, esse cara vai brilhar. Mas, rápido, conta pra galera seu momento de ódio com o ML. Sim. Ela teve um momento de ódio comigo. Não foi um momento de ódio. Eu só repeti várias vezes. Falei, deixa eu entender o que ele falou. Eu fui correr a prova do Caminho do Ouro em Paraty. E teve uma live, né? Acho que foi uma live. Não, você foi trabalhar numa parte de comentar sobre a prova, né? Pode ter sido uma live. Antes. Eu acho que é algo parecido. E eu recebi depois. E aí ele falou assim, eu nem lembro muito, coisa ruim, eu não lembro muito bem. Ele falou assim, eu não sei quem que é essa daí. Ela entrou no trail há pouco tempo. Acho que ela participou de uma prova de 40 quilômetros lá na França e tal. E aí não botou muito a fé em mim, não. Aí que você gostou, né? Só que eu não escutei, eu já tava correndo, acho que ele comentou, porque eu vi o vídeo depois, né? Tá. Eu falei, na verdade, assim, realmente, no cenário do trail é igual a corrida. O pessoal passou a conhecer a Giovana mesmo de verdade, depois que eu ganhei a Maratona da Disney. Mas eu tenho outros títulos, talvez até mais importantes do que a Maratona da Disney, e as pessoas não citam, como GP Internacional, fui campeã sul-americana, 2 vezes medalhista do Troféu Brasil, quebrei vários recordes paulistas. Mas as pessoas, por quê? A Disney é uma prova que ela tem um nome no cenário mundial de maratonas, então fiquei conhecida. E no trail eu ganhava, já tinha recorde na Serra do Japi, eu tenho recorde no Brasil, antes, lá desde 2012, 2013, já corri essas provas. Eu fui recordista brasileira nos 8 quilômetros no Campeonato Brasileiro, o último brasileiro que teve no Brasil. Eu bati o recorde. O primeiro brasileiro eu fui 3ª colocada, o segundo brasileiro eu fui vice por burrice minha mesmo, falei burrada. Eu coloquei o tênis de rua, falei assim, não, esse tênis é mais rápido, correu 8 quilômetros, só que caiu uma chuva à noite. E eu abri 1 quilômetro da segunda colocada, na montanha do Uol, eu tentava subir, eu descia. Eu tava junto com os primeiros colocados do masculino, eles falaram, Giovana, eu fiquei com dó, eu queria te puxar, mas nem o capim segurava, a gente tava descendo mesmo. E ali a Lucinha me passou, eu fui 2ª colocada. Eu fiquei muito pé da vida comigo mesma, e é uma coisa que eu tenho, os erros, eu trabalhar muito, e eu comecei a testar tênis de trail, porque eu odiava os tênis de trail. Até que eu acertei um tênis no último ano, foi o último campeonato, que foi aqui em Campos do Jordão,
eu quebrei o recorde brasileiro e aquele ano eu estava entre as melhores do mundo. A primeira do brasileiro ia para o Mundial. Infelizmente, depois, próximo da data do Mundial, eles avisaram que a gente não ia para o Mundial. Aí foi um pouco que eu perdia um pouco assim o encanto de não de correr treino, mas de querer disputar a vaga para Mundial, de ir para as cabeças no treino. Eu falei assim, não, vou levar eu quero correr o Mont Blanc, mas mais para realizar essa vontade de estar na natureza. Só que eu tive um convite para vir para o treino e começaram a me mostrar, viu, você tem chance de brigar entre as primeiras do mundo, de estar indo para a UTMB. E aí eu comecei a assistir muitos vídeos e foi aonde que eu me entreguei mesmo o treino e quero buscar resultados aí. Tá? E aí eu conheci o Emanuel de verdade, a pessoa Emanuel, que realmente ele é um malvado favorito, mas é uma das pessoas que eu mais gosto de lidar. Porque é uma pessoa autêntica, que fala tudo na lata, eu não gosto de tapinha nas costas, e a pessoa depois descer a ripa por trás. Então eu gosto realmente dessa pessoa espontânea. E se eu tiver que falar alguma coisa também, às vezes, já falei, tá? Mas eu sou sua fã, tá? Vai devagar aí. Agora dá para confiar mais, Pega né? leve. Depois dos números dela. A prova foi a 155. Isso. Não foi a UTMB, foi a 100 Isso, em Paraty, no ano anterior a Paraty. Caminho do Ouro, né? Isso, sei. Hoje você mora em Salto, é uma cidade que não tem muita subida para você fazer ali, muita montanha, né? Você sai o quê? De 550, chega a 580, não sei, você pode dizer melhor. Como é que você faz para adaptar, para você treinar e ir para essas provas mais cascudas? No começo, eu não conhecia as trilhas, né? Poucas trilhas eu conhecia. Então eu conhecia o Morro do Piraí, que é o morro mais alto em Salto. Então eu cheguei a fazer 20 vezes essa subida, que o ciclista sobe empurrando, era meu morro. Subi as escadarias da Santa, que é a Nossa Senhora Monte Serra, que a gente fala que é mais alta que o Cristo Redentor, pena que ela está sentada, que se ela estiver em pé, ela passa seu Cristo do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, eu subia muito, porque lá tem muitas escadarias, e treinava na esteira, inclinando. Aí depois eu tive um auxílio do Décio, da The Run, e ele me ensinou, isso eu agradeço a ele me ensinou muitas trilhas ali na região de Campinas. Graças a Deus eu tenho uma cabeça, uma mente fotográfica, onde eu passo, eu guardo alguma coisa que traga semelhança daquele local, guardo pegada de tênis, até um galho de uma árvore, essa memória eu tenho. Então hoje eu desço a ripa nas trilhas ali de Atibaia, Campinas, Caxambu. Eu fiquei um ano fora da trilha lá da França, eu voltei, eu sabia todas as trilhas, desbravei mais trilhas. E hoje eu viajo 120 quilômetros, 80 quilômetros para treinar, mas eu não consigo ir todos os dias. Então, no máximo, 1, 2 vezes. Quando eu chegando provas mais próximas, eu tento ir 3 vezes ou ficar um mês na França. Mas para mim é uma grande dificuldade, principalmente a altitude. Hoje eu acho que é o ponto mais difícil que eu tenho no treino, é a questão da altitude, por morar numa cidade baixa. E como eu criei raízes na minha cidade, família, o projeto social, é muito difícil sair hoje da minha cidade. Então, eu vou pelo caminho mais difícil. Então, viajando, eu fiz isso muitos anos. Para mim treinar para maratona, eu não tenho uma pista. Então, meu grande sonho é construir uma pista escola para deixar para Salto. Eu falo que é o maior legado que eu quero deixar para as crianças de Salto, por conta disso, porque eu já viajo há 20 anos para treinar, desde 2012 que eu venho tentando pódio na maratona da Disney, que eu voltei realmente para a elite do esporte, eu venho viajando. Então eu ia muito para Jundiaí para treinar, para a Unicamp em Campinas. Então a minha vida é essa, acordar às 3h30 da manhã. É isso, E pegar a estrada. É isso. Hoje a gente fez uma atividade, né, curta ainda, obviamente não dá para falar muito, mas a gente está testando o lançamento da ON, que é o Cloud Surfer Trail. É um modelo, né, que ele já tem para asfalto e agora eles lançaram para trail. O tênis é lindo, é um tênis com mais amortecimento, mas eu queria que você falasse assim, né, dos tênis que você gosta, porque eu já ouvi dizer que você faz trilha com o Cloud Monster, que na verdade é um tênis de asfalto, mas que você usa muito ele na trilha também. Então conta um pouquinho aí com essa sua familiarização com os tênis, qual que você mais gosta? O tênis de trail que eu tenho mais título é o Ultra. É um tênis que eu sou apaixonada por ele, treino bastante, treinando com o Ultra até na esteira.
tá? Ele também é um tênis muito pau pra toda obra. Mas faltava esse tênis macio e alto, porque como eu tive problemas ortopédicos, eu penso no meu futuro, eu quero correr pro resto da minha vida e eu não quero levar algumas lesões aí que ao longo dos anos, eu acompanhei muitos atletas que tinham uma vida longa no esporte, mas por conta da sapatilha, a sapatilha judia muito do atleta. Ele é obrigado, nem como um corredor de 100 metros ele correr sem a sapatilha. E por que a sapatilha judia? Porque ela não tem amortecimento. Hoje melhoraram, né? Hoje já tem sapatilha com carbono, tem vários tipos de sapatilha. Mas antigamente a gente corria com uma casquinha praticamente com couro e com prego. E muitos atletas se perderam a carreira por esse impacto. Então eu sempre, quando eu tive noção disso, eu falei, o maior volume dos meus treinos, principalmente dos treinos, eu quero correr com um tênis mais macio e com um drop mais alto. E isso, eu acho que trouxe essa vida longa também, é um dos motivos que trouxe essa vida longa no esporte, né? São 35 anos, sempre correndo ali na elite. E sem nenhuma cirurgia. Então, e eu acho que também essa deficiência, ela veio a meu favor, porque foi o que os médicos falaram, sempre a sua filha precisa fortalecer, sempre trabalhar com a própria percepção. Então, tudo isso me ajuda também hoje no treino. E faltava, então eu falava assim, nossa, eu quero ir para 100 milhas, eu quero correr 100 quilômetros, eu preciso de um tênis mais alto. E então, o que eu faço? Eu vou para aquela cidade, para aquela prova que eu vou correr uns dias antes e testo o piso, para ver se realmente dava para correr com o Monster. Então, a primeira vez que eu corri com tênis de rua foi na CCC. Eu fiquei um mês treinando lá na França e eu fui fazendo teste. Eu levei vários tênis de treino para fazer teste. Vários foram aprovados, mas eu ainda estava com aquilo. Era a primeira prova longa que eu ia fazer no treino, primeira prova de 100 quilômetros, e eu estava com medo de realmente essa questão do drop baixo pegar. E aí eu falei, não, vou trocar de tênis. Eu falei, mas não quero perder tempo, porque minhas paradas eram muito rápidas. Aí, no dia de chuva, eu falei, graças a Deus que era essa chuva, eu vou testar o Monster. Se ele passar na chuva, é com ele. Eu já tinha feito várias trilhas, estava super adaptada com ele. E no dia da chuva, foi meu último longo, ele passou no teste, eu passava pedra, eu passava rio. Eu falei assim, vai ser com ele. E aí, eu falei, agora só falta a ON, porque assim, é legal você correr com tênis de treino e muita gente não tem essa própria percepção para correr com tênis de asfalto no treino. Então eu ficava com medo, porque querendo ou não, a gente incentiva as pessoas, né? Eles querem fazer a mesma coisa que a gente está fazendo. E muita gente me perguntava, falava, ó, treina primeiro e tal. E eu acho que a ON chegou com o surf para agradar a Giovana, agradar a galera que gosta de correr com um drop mais alto, macio. Eu uso muito o surf de rua. Eu adorei, é um tênis que eu uso para fazer tiro, já fiz longo de 70 quilômetros. Então, assim, eu acho que é o tênis que eu vou correr a 100 milhas e vou correr as provas longas aí. E quem sabe o Monster vai chegar aí também com os grip aí pra gente correr umas provas. Tá? Hoje estamos gravando aqui, né, o Corre Junto Podcast no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tem um episódio muito legal que eu queria trazer aqui também para a galera ter conhecimento. O Manuel relembrou do nosso training camp lá no Caparaó. Eu tive presente, você também estava lá, a gente fez, eu me lembro, um treino, era o Manuel que estava até, né, orientando, e aí ele colocou a gente para fazer um treino de tiro numa subida e você deixou muito marmanjo para trás. Então eu queria saber assim, ó, quando um homem passa, se sente que assim ele se incomoda ou tipo já aconteceu de algum homem te ultrapassar na prova, né, na disputa mesmo e ir lá para frente quebrar? Já teve vários episódios, mas assim um que ficou muito marcado foi a meia maratona da Disney em 2017. Eu fui para me divertir com minhas alunas, eu já tinha o recorde da prova, ganhei em 2016, ganhei até de uma medalhista olímpica. Então eu falei assim, não, esse ano eu vou para me divertir, levar elas para compra. Então na véspera de uma prova eu fico totalmente zen, eu não quero saber de andar, não quero saber de compras, eu quero ficar com a minha cabeça vazia. Mas aquele dia estava para me divertir. Então a gente foi para as compras até altas horas. E aí no dia da prova eu entrei tranquila.
Só que quando eu tava indo pra largada e eu fui toda camuflada, eu falei assim, eu vou tranquila pra não ter cobrança, eu quero me divertir. Sei. E aí eu falei, vou tirar as roupas, também tava muito frio, próximo da largada. Quando eu pensei em ir no mato, porque eu não gosto de ir em banheiro químico, muito difícil entrar em banheiro químico, eu pensando em ir no matinho, as câmeras focaram pra mim no telão, mostraram eu entrando na linha de chegada em 2016. Aí o pessoal, todo mundo falou, começou a apontar pra mim. Aí eu não consegui ir no banheiro, eu senti aquela pressão, falei assim, putz, agora a pessoa vai querer que eu corra aqui de verdade, né? E aí eu falei assim, mas mesmo assim eu vou tranquilo aqui de boa, sair atrás das meninas. E as meninas foram ficando, e eu naquele pelotão, e tinha bastante homens também naquele pelotão. De repente o pelotão quebrou e ficou somente eu e um rapaz, e ele foi encostando no rapaz, um inglês que estava na frente. E aí nós encostamos no inglês, meu corpo estava indo, só que esse outro rapaz que foi comigo um bom tempo, ele quebrou. Aí ficou eu e o inglês, quando eu olhei 17 quilômetros, falei assim, nossa, eu tô batendo o recorde da prova de novo, novamente. E eu tô correndo com o primeiro homem, porque o restante ficou lá atrás. Eu olhei, falei assim, perguntei pro árbitro, ele falou assim, ele é o primeiro. Aí eu olhei pro inglês e falei assim, vamos chegar junto. Ele olhou bravo e aumentou o ritmo. Eu falei, não gostou. Falei, e agora, o que eu faço? Falei, não, desaforo. Eu corri com ele até agora, vim puxando esses marmanjos, agora ele vai me deixar para trás. Acelerei e encostei. Aí ele começou aquela briga de gato e rato. Aí eu vi que todo poço de água ele abastecia, ele bebia água. Eu falei assim, já sei, eu já tinha corrido a prova em 2016, eu sabia onde estava o poço. Falei, no último poço de água, eu vou entrar na frente dele, eu vou estender o braço para fingir que eu vou catar água, quando ele pegar eu saio. Eu estendi, quando ele estendeu para pegar água, eu dei um tiro a 20 por hora. A gente estava correndo a 16, 17 por hora, eu saí a 20 por hora, não olhei para trás. Quando esse staff, porque ele acompanhou toda a cena, e o staff ele não pode torcer para o atleta, mas ele começou a gritar e me filmar, eu falei assim, opa, acho que ele ficou para trás, eu só dei uma olhadinha, falei, cara, ele ficou para trás. Aí o pessoal começou a tocar samba, porque você passa a última entrada para entrar para o funil, eles começaram a tocar samba, os brasileiros trabalhando no parque começaram todo mundo a vibrar, e foi muito emocionante. E aí na hora na entrega da premiação, perguntaram para ele se ele ia voltar em 2018. Ele falou, só se eu tivesse certeza que a Giovana Martins não vem. Mas e na trilha? Não teve ninguém assim que você tá correndo atrás da pessoa, pedindo passagem, e o cara vira, pô, se enxerga, garota? Não, na trilha, olha, isso é uma coisa que eu gosto muito do trail, o respeito que um tem pelo outro. É o respeito, é aquele que ajuda. No trail... Claro, a gente tem aquela disputa, mas assim, eu vejo que mesmo a pessoa tá ali na frente, o Celinho. Eu encontrei com o Celinho no final da UTMB. Eu levei um tombo no final da prova, eu estava muito bem na prova, mas no final eu levei um tombaço que bati o tórax, desfolei o joelho. E aí, quando você cai, assim, você já está com um desgaste muito grande, você cai, a musculatura minha, na hora que eu caí, ela contraiu. E aí começou as ameaças de cãibra. Então eu tinha que tomar muito cuidado nas descidas, e principalmente saltar degraus. E encontrei o Celinho, eu estava tomando cuidado para descer um degrau. Ele falou assim, você está sentindo dor? Eu falei assim, estou com ameaça de cãibra, então agora eu tenho que me policiar. Aí ele falou, quer cápsula de sal? E ele estava na disputa. Aí eu falei, não, Celinho, deixa. Ele falou, não, dá o sal, só que a cápsula caiu no chão. E eu queria devolver porque ele ia precisar. Ele parou, entendeu? Então assim... eu acho que no trail tem muito respeito. Então, eu nunca tive problema nenhum, que eu me lembro, no trail, não. Massa, hein? Legal. Vamos saber. Deixa eu pegar aqui, vou pegar um cenário aqui, ó. A gente teve uma etapa aqui do Letap, que é uma prova de ciclismo, há um tempo atrás, aqui mesmo em Campos do Jordão, que rolou um exame antidoping na hora e um monte de ciclistas começou a abandonar a prova, inclusive a campeã da prova não cruzou ali, ela jogou a bicicleta pela mureta para não ter que ir para o doping. E agora, essa semana, teve na Espanha uma prova com 180 e poucos ciclistas, e aí anunciaram que ia ter doping na chegada e 100 abandonaram, 100 não terminaram a prova. Se você está numa prova aí, vamos lá, no TMB Paraty, um Indomit Baú, um La Mission, que são provas muito cheias, largou, e aí o cara anuncia, ó, tem antidoping para os 100 primeiros. Quantos cruzam? Eu acho que poucos. Eu já vi atleta fugindo. Mas, por exemplo, se a CBAT perceber que o atleta fugindo, ali
Eles vão obrigar ele a fazer o exame. Se ele não querer fazer esse exame, ele vai tomar o gancho. Então, assim, eu faço antidoping desde juvenil. E isso é muito sério. Então, assim, uma coisa que eu sempre oriento meus atletas, até esses dias eu peguei uma atleta que agora ela está competindo na elite. Primeira coisa, eu levei ela para a sala e eu conversei sobre o doping. Então, a gente precisa entender o que a gente toma, guardar o frasquinho, mesmo atleta amador. 2013, eu fui para a maratona de Florianópolis. Eles pegaram uma atleta do amador, porque às vezes é sorteio, às vezes alguém denuncia, às vezes não completa o pódio só com elite, eles vão pegar um amador. E a moça não sabia nem o que era antidoping. Eu vi que ela estava totalmente inocente, só que numa dessas ela tomou alguma coisa que ela não sabe. Por exemplo, existe a Neosaldina, que é remédio para dor de cabeça, que compra em qualquer lugar. Neosaldina é doping. Nossa. Então, se ela tomou uma Neosaldina, ela pode levar a gancho aí. Então, precisa, desde o atleta de elite, o atleta amador, precisa entender o que é um doping, o que pode e o que não pode. E aí, tipo, como é que você faz, assim, esse controle, principalmente nessas provas, né, de ultradistância, alimentação, não sei qual o perigo, qual o cuidado que você toma? Normalmente eu levo tudo que eu vou comer, mesmo tendo num ponto de apoio numa prova longa, né? Claro, uma prova de 40, 20, você vai ter que comer o que tem ali no ponto de apoio, mas normalmente também essas provas, como são curtas, não precisa levar muita carga na mochila de comida. Então, eu pego a água, abasteço com isotônico, a coca, mas comer mesmo é o que está na minha mochila. E quando a prova é muito longa, o Marcos já vai com uma malinha, já põe as pessoas no posto de apoio. Uhum. E normalmente eu como miojo instantâneo, uma coisa que eu não como no dia a dia, mas é uma coisa fácil de preparar. Eu sei que em qualquer país que eu for vai ter um miojo instantâneo. As batatas cozidas, então eu não fujo do cardápio. Na véspera eu já tive problema com alimentação, então eu aprendi. Eu não sabia que eu tenho a tolerância à lactose. Hoje eu tomo a pastilha antes de comer muito. Eu adoro queijo, todos os dias eu acordo para não ter erro, não ficar fugindo das comidas que eu gosto de comer, então eu tomo. Mas na época eu não sabia. E aí eu fui, na véspera de uma maratona, fui abastecer de carboidrato, macarrão, 4 queijos. Tá bom isso aqui, mais uma porção, mais uma. Me deu os piriri, diarreia, tontura, febre. E eu precisava largar para essa maratona, que era uma prova preparatória. Não tinha mais data para fazer outra. E eu falei, eu vou arriscar. Mas foi a pior coisa da minha vida. Não faço nunca mais um negócio desse, porque eu apaguei. Eu não vi, eu perdi a consciência do quilômetro 38. Eu não vi a chegada. Quando eu acordei, já estava na tenda. E então, assim, a alimentação, é bom você estudar. Que tipo de alimento tem naquele país? Senão você leva alguma coisinha ou tenta aprender alguma coisa que você come que não vai te atrapalhar. Hoje tem um ponto, né, que é muito legal, por sinal, que cada vez mais a gente percebe presenças de mulheres em provas de corrida de rua, né? O que você acha que poderia ser feito para que essa presença feminina aumentasse também, com destaque, né, tivesse um boom, vamos dizer, no trail? No início, eu cheguei em prova com só eu de atleta, eu e minha irmã, minha irmã e minha mãe. Porque no início era ali meados de década... Logo acho que começou o atletismo até 2000. As mulheres, era muita disparidade da premiação para as mulheres e os homens. Então, o homem ganhava um troféu, a mulher uma medalha. O homem, por exemplo, uma premiação de R$1.000, a mulher ganhava 100. E eu e mais algumas atletas brasileiras, a gente brigava muito com a organização de prova, com a própria federação, que precisava ter uma regra de premiação de igualdade. No trail, elas já começaram bem, já pegaram essa nova regra, que hoje não é permitido mais ter a desigualdade de premiação. Mas eu acho que uma coisa que eu lembro que cresceu muito foi a primeira prova da Avon. Eu participei de uma das provas do circuito Avon, na USEC, e a Avon, desculpa fazer o merchan aqui da Avon, mas ela começou essa prova para as mulheres, e as mulheres começaram a não ter vergonha, porque muitas vezes existia aquilo ali, um homem vai chegar não sei quantos quilômetros na minha frente, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha um pouco também, esporte é só para homem.
E eu acho que se o treino começar a trazer uma prova feminina só para as mulheres, só para elas quebrar esse tabu, entendeu? Que pode caminhar, né? Que não é que no meio da mata elas não vão ficar perdidas, que é sinalizado. Eu acho que isso vai começar a aumentar as mulheres. Eu acho que está faltando isso. Eles estão fazendo propaganda, está criando os grupos femininos, que isso é muito bacana, mas está faltando talvez ainda uma prova só para mulheres. Não, a gente não quer desfazer dos homens, mas eu acho que para elas sentir esse momento de liberdade, elas ganhar confiança. Entendi. A La Mission, o ano passado, né, em 2023, fez essa modalidade, 7 quilômetros, e só para mulherada, né? Agora vai ser misto. Você acha que falta esse acolhimento para atrair cada vez mais mulher? Na verdade, a gente tem um problema social. Eu moro no Rio de Janeiro. Tem muito assalto nas trilhas. A mulher não vai sozinha, porque não é só o assalto à mão armada, é o assalto com violência sexual. Então, você inibe isso. Então, você diminui o número de praticantes. E qualquer interior, aí tem muito bêbado, muito bebum, que fica largada e vê uma oportunidade de estupro porque passa uma mulher ali treinando. Ataque de vira-lata, cachorro, tem inúmeros, cachorro mordendo panturrilha, glúteo, posterior de coxa, porque a maioria das pessoas vê o vira-lata, ela foge, ela tem que ficar de frente pro cachorro, com calma e ir afastando. O instinto é o cachorro saiu da porteira, sai correndo, e aí o cachorro vai e morde mesmo. E aí a pessoa, aí espalha essa notícia e ninguém mais corre no estradão de terra com trilha. E isso vai acontecendo. Então aqui é muito social, porque no mundo já há um percentual de mais de 40% de mulheres nas provas. Então já está ficando bem equalizado isso no mundo. É que no Brasil ainda tem essa questão social. Então você vai ter um problema das mulheres se sentirem confortáveis e seguras para fazer o que bem entender. A gente teve aí, o número de feminicídio aí foi absurdo, continua sendo absurdo. Então, enquanto isso não for resolvido, querer que o número de mulheres no esporte seja igual ao de homens ainda vai engatinhar muito ainda, entendeu? Então a gente precisa primeiro resolver a questão social toda, para depois ter esse apoio. A tranquilidade de um homem para sair para uma trilha não se compara, né? Eu saio tensa, obviamente, e, enfim, as amigas e pessoas que eu convivo que também saem para correr, não conheço também, assim, quem sai sozinha. Existe alguma alternativa, tipo, para aumentar essa segurança, né? Que dica que você acha que poderia dar, Gi, para as pessoas estarem mais atentas, assim? Um spray de pimenta, alguma coisa? Sim, o spray de pimenta, né, para os cachorros. Eu aprendi, o Marcos contratou um adestrador para os nossos cachorros e ele me ensinou alguns sinais. Então, assim, eu já fui atacada por 6 cachorros, tive que tomar injeção, tive que ir para a UTI de Sorocaba, que tem uma vacina lá que você tem que tomar, que Antirrábica. que tem que ficar na UTI por um tempinho. E eu fiquei muito trauma de cachorro. Cheguei a ir para competição e correr contra. Tive que correr contra porque tinha pitbull solto. Eu falei assim, não, eu não vou avançar. Eu fui correndo contra até achar um homem para me poder passar. E eu aprendi um sinal que é falar, fica! E olha firme pro cachorro. E ontem, pela primeira vez, eu sempre encontro 1 ou 2, mas ontem tinha acho que uns 5 cachorros lá no Japi, tudo cachorro grande, cachorro de caça. E eu falei, fica bem firme. O meu aluno falou, nossa, você, Giovana. E eles foram embora. Mas assim, é muito tempo você ganhar essa confiança, essa coragem. Eu sempre vou com alguém para a trilha, as trilhas aqui no Brasil. Lá na Europa até que eu corro bastante trilha sozinha, porque lá é idoso, é criança, é outro tipo de cultura. Como o Emanuel falou, a gente tem ainda muito problema cultural. Mas aqui no Brasil, ou com um grupo de meninas, ou sempre eu vou com um rapaz, ou Marcos monitorando. Por exemplo, em Campinas a gente tem Pico das Cabras, que você consegue ir na trilha e o carro pela estrada, ele vai acompanhando o tempo todo. Mas eu também não acho seguro uma mulher ir sozinha para trilha. Tem pergunta da galera, né? Vamos lá, então. Boa noite, Giovana. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a partilha. É muito bom ver você brilhando tanto assim, compartilhando tantas coisas incríveis com a gente. Eu queria perguntar se você repara muito ao longo, né, do seu dia a dia, da sua rotina, as alterações que são provenientes do ciclo menstrual e tudo mais, e como é que você lida com isso de uma forma mais confortável, assim, para a sua rotina de treinos.
Isso foi um grande problema ainda na minha vida, mas eu aprendi algumas técnicas aí. Por exemplo, se você pegar os livros científicos, o Emanuel sabe disso. Manuel. O pessoal que trabalha com a educação física, nutrição, no pico pré-menstrual, a mulher tem mais força. Então, normalmente, a gente trabalha os treinamentos mais de intensidade nesse período. E aí, era um período que eu mandava ver. Só que aí vinham as pequenas lesões, as microlesões. E para quem trabalha provas de longa distância, maratona, ultramaratona, você não precisa treinar sempre ali no pau, mas você precisa ter volume de treino. Você não pode ficar picando, perdendo muito treino. E aí eu comecei a olhar meus diários de treinamento. E lá eu percebi que essas microlesões que me tiravam uma semana, 15 dias, era geralmente nesse período pré-menstrual, onde eu aumentava a intensidade dos meus treinamentos. Então eu comecei a monitorar. No período pré-menstrual eu tiro o pé da intensidade e aumento o volume. Aí não perdia e também não ganhava. Tá? E alimentação. Então, como eu tinha... Qual é o problema? Por que eu tinha essas microlesões? Porque eu inchava muito. Eu chegava a ter líquido e ganhar 5 quilos no período pré-menstrual. Aí eu vinha com o trabalho de intensidade, a musculatura já estava inchada, onde ela não aguentava e arrebentava. Então, eu começo a controlar o peso a partir do período menstrual, a alimentação, e tiro o pé do acelerador. Vou um período aí mais tranquilo. Só que eu já tive muitas provas de estar no período menstrual, igual eu fui fazer tentativa do índice para o Mundial nos 100 km no asfalto. Normalmente, quando eu perco peso, eu fico às vezes 1 mês, 2 meses sem menstruar. Então, eu perdi peso pra caramba, tive até que tentar engordar na semana da prova. E com 20 dias eu tive um pico menstrual. E eu fiquei menstruada no dia da prova. Nossa. E era uma prova de 100 km, eu queria evitar de ficar parando no banheiro. E aí eu tive que treinar a técnica de trocar absorvente durante a prova. Nossa. Eu troquei absorvente durante a prova. Então, não vou parar por conta da menstruação. Nada pode parar a gente. Oh. Eu vou fazer um adendo rapidinho aqui sobre isso que tu está falando. Essa questão do treinamento físico para a mulher, nos últimos, 12 meses, 24, ficou meio hype. Porque tinha muito profissional querendo entrar no mercado e ganhar espaço. Porque não tem tanto mistério assim como alguns profissionais vendem, né, para ganhar cliente, atleta, paciente, o que quer que seja. Na verdade, é muito pessoal. Você tem, né, o pico da ovulação e o pico menstrual, que você tem a diferença hormonal, e é o que ela fala. Depois que a mulher menstrua, 1, 2 dias depois, a disposição volta numa força incrível. E aí é de cada mulher. É o quanto ela fica de TPM, o quanto a TPM irrita ela, ou deixa ela sensível, é o fluxo sanguíneo. E como ela falou, o atleta muitas vezes tem o ciclo menstrual alterado, não é de 28 dias, vai demorar 34, vai ficar em 22, porque tem essa mudança no percentual de gordura que faz com que a menstruação, né, fique em amenorreia, que é a cessação da menstruação, ou não. E aí o que incomoda muito é o fluxo. Se a pessoa tem muito fluxo, mas, cara, você pagou a tua vida inteira para fazer o TMB lá em Chamonix, você gastou lá 25 mil reais, aí a prova caiu no dia que você menstrua, você não vai correr? Então, você vai ter que arrumar uma adaptação. Você vai ter que levar 8 absorventes na mochila, porque você vai ter que trocar, porque é o seu fluxo. Então, não pode se fazer um bicho de 7 cabeças em relação à menstruação, como muita gente quer vender isso. Na verdade, não é isso. É pegar de cada mulher que a pessoa está treinando e entender, cara, como é que você fica nessa época? E tentar marcar as provas, obviamente, em períodos que coincidam não com o dia que você sangra. Né, que é o fluxo muito forte, que realmente é muito desconfortável. Sim. Mas se cair 3 dias depois, está maravilhoso. Se cair uns 4 dias antes, está maravilhoso. E a vida é assim, a vida não é cor-de-rosa, gente. A vida, a vida ó. Porrada. Eu cheguei à prova, falei, vamos tentar, como ia cair no período menstrual, eu falei, vamos tentar fazer o ciclo de anticoncepcional, para não menstruar. Mas eu tive outro problema, que as mamas incharam
E aí foi a UTMB da CCC, eu tava super bem treinada. Quando eu fui fechar a mochila, meus seios incharam tanto que rasgou a mochila. E eu tava já na porta da largada. E a gente tentando, aí eu colei a fita com bandagem e fui pra prova. Mas as primeiras montanhas que tinha começado a descer, eu sofri demais. Eu corri segurando as mamas, porque caiu chuva, o clima mudou totalmente aquele dia. E no fim, na verdade, aquela prova ali estava muito bem, mas eu comecei a correr depois dos 70 quilômetros, porque, não sei, aconteceu um milagre assim, que de repente a dor sumiu. Mas ela estava muito inchada. E aí foi onde eu comecei a correr e passar todo mundo. Mas o começo da prova, começo não, até os 70 quilômetros, eu sofri muito com a dor nas mamas. Tem mais pergunta, né? Vamos lá? Boa noite, Giovana. Tudo bem? Eu queria entender como que você escolhe hoje as suas provas no trail, né? Porque você já passou pela pista, velocidade, depois você foi para maratona, aí você tem as provas longas no trail e as provas mais curtas. Qual é a sua maior vantagem e por que você faz essas escolhas? Na verdade, eu achei que eu ia ficar nos 40 quilômetros no trail. Eu achava 100 milha, é muita loucura correr. Mas você começa a treinar e começa a ver as provas. Você vai assistir uma UTMB, você vê a largada da UTMB ali das 100 milhas, você fala, eu quero estar aí, eu quero estar nessa 100 milhas, nessa largada. E também pela questão de performance mesmo. Eu acho que eu tenho uma cabeça de corredora de ultramaratona. E às vezes o corpo talvez não acompanhe, mas minha cabeça, se deixar o dia inteiro correndo ali, ela vai ficar, posso ficar correndo num quadradinho. Então eu não tenho esse problema de, enjoei, não, eu fico. E por que eu escolho, como que eu escolho minhas provas? Primeiro eu vou uma coisa que me agrada. Então, hoje, o meu maior sonho era chegar nas 100 milhas da UTMB. Então eu fui fazendo todo um trabalho para chegar nas 100 milhas. Outra coisa que eu queria era estar no Mundial de Trail. Então eu fui fazendo todas as provas que podia me levar até o Mundial. Por isso que muitas provas minhas, melhores resultados são fora do Brasil. Porque eu queria umas provas que eu sabia que eu ia ali, realmente ia ter aquele trajeto, não ia ter quase erros e tal. Então foi onde eu programei para ir buscar o índice. E o terceiro lugar, às vezes eu pego prova participativa. Eu quero ir quando eu sou convidada, eu quero ir com meus alunos. Então eu tenho as provas alvos no ano, as principais provas. Aquela prova que eu vou, às vezes não deu certo o índice nessa prova, vou tentar naquela próxima prova, ou bater aquela pontuação. E as provas participativas. Mas hoje você faz quantas provas alvo no ano? No máximo 4 provas. No máximo. Teve ano que eu fiz 2 provas. Uhum. Esse ano eu tenho a UTMB, né, as 100 milhas, que eu quero cruzar a linha de chegada, se Deus quiser. Eu busquei o índice pro Mundial agora, consegui, que foi uma prova-alvo, buscar o índice. Agora eu quero estar no Mundial, se eu permanecer entre as primeiras 2 marcas do ranking. Hoje eu sou a primeira, mas eu tenho que permanecer até, acho que novembro. Aí provavelmente eu serei convocada para 100 km de asfalto. E aí esse Mundial vai ser também meu alvo, depois da UTMB, né? E a UTMB Argentina, foram as provas que eu coloquei. O restante, as demais provas, claro, a gente quer fazer uma boa participação, mas vão ser provas preparatórias, provas avaliativas, provas para estar com os alunos, provas para cumprir contrato com os patrocinadores. Então, tem esse compromisso mas também, não dá né? pra gente, sei lá, eu pelo menos tenho 41 anos, entendeu? Então não dá pra todas as provas falar, essa prova é alvo, tá todo final de semana. Eu não tenho condições de fazer prova alvo todo final de semana ou todo mês. Pô, ainda mais com a sua velocidade, com o seu ritmo, né, de treinamento também, tem que incluir tudo isso. Tem mais uma pergunta? Vamos... Você começou a correr muito cedo, né? Você e sua irmã, né? Seguindo sua mãe, numa prova, assim, né? E você tem esse sonho de ter uma pista de atletismo na sua cidade e ter um projeto social. Você pode falar um pouquinho, assim, dessa questão, assim, da importância que você vê em dar oportunidade para outra criança, como você teve, assim, de correr e, de repente, ter uma carreira como a sua? Eu vejo o esporte como uma ferramenta de transformação. Falo que é um caminho de boas oportunidades. Como ele me transformou,
né? Tive a oportunidade de fazer tantas coisas através do esporte. Então, é uma maneira de gratidão, de devolver isso para o esporte, passando esse bastão para as crianças. Então, eu quero que mais Giovana, mais Miguel Hidalgo, né? Muito mais atletas apareçam aí no cenário brasileiro e como um caminho mesmo, ele enxergar que ele pode estudar, ele pode conhecer países, ele pode sair do mundo das drogas. Então, o meu pai, a maior intenção dele de incentivar a gente no esporte era para a gente não pegar um caminho errado em São Paulo. E não que São Paulo só tem gente ruim, tá, gente? São Paulo tem muita gente boa. Mas a gente morou num local muito pesado em São Paulo. E graças a Deus, acho que o esporte até limpou a nossa cabeça assim, de não ter grandes traumas, que a gente viu coisas muito pesadas mesmo. Então eu falo, o esporte é um caminho de amizade, de boas oportunidades, por isso que é meu grande sonho deixar essa pista de atletismo para as crianças da minha cidade. Massa, hoje tem o quê? Quase 150? Nós damos suporte para mais ou menos 150 crianças. Foi uma decisão até que eu tomei na minha vida. Vai ser a primeira vez que eu vou falar isso aqui, falando em live, em entrevista. Eu decidi não ter filho em 2012, no final de 2012, porque eu falei, os meus filhos vai ser o projeto Sementinha. Você topa, Marcão? Então, eu quero fazer tudo por essas crianças desse projeto. Então, e eu falei, 15%, eu não tinha muito dinheiro naquela época, mas eu falei, 15% do que eu ganho vai ser destinado ao esporte. E graças a Deus, Deus me abençoou, que minha vida foi transformando depois dessa época. E até hoje eu cumpro com a minha palavra. Nossa, demais. Você é uma pessoa que senta na televisão e acompanha muito esporte brasileiro, né? Assim, torce mesmo pelos brasileiros. Ayrton Senna te inspirou. Sim. Quem que te inspira dentro do trail? Dentro do trail, Fernanda Maciel foi uma das brasileiras. A própria Letícia, porque começou primeiro do que a Gi, mas a gente se cruzava nas ruas, né? E eu gostava muito do Xavier, pena que ele está fora, não por ele ser da ON, mas eu gostava da história dele, gostava de ver. Foi o primeiro vídeo da UTMB, que foi o vídeo que me encantou, foi vendo a chegada do Xavier. Então, eu torço muito que ele ainda possa voltar. E então, no cenário assim, internacional, acho que ele me marcou bastante. Vamos para o nosso sprint final. Quero que você passe para a galera, para quem está nos assistindo aqui, se você tivesse, né, um outdoor assim para o mundo todo ler a sua mensagem, qual que seria? Nossa, são várias, mas deixa o suor cair e o sorriso sair, porque a corrida ela traz isso, traz felicidade. Bora. Massa. Um livro que você recomenda? Um livro a Bíblia. Acho que é o livro mais completo. Ali você encontra tudo. E o que é o Corre Junto para você? O Corre Junto é isso, essa felicidade que eu tô desde o momento que eu pisei aqui. Poder compartilhar a experiência, ver as carinhas, os olhinhos brilhando, que aprendeu algo novo aqui. E correr junto é estar junto. Estamos juntos, Marina. Parabéns pela oportunidade, parabéns por dar essa oportunidade para toda essa galera. Primeira vez que eu cruzei com a Marília e com o Conrado, eu sabia que aí era uma alma boa. Então, uma alma que ama esporte e ama pessoas. E é com essas pessoas que a gente tem que andar. Pessoas que pensam, não parecido, mas que dê valor ao que você faz e que ama pessoas, né? Não dá para... o meu malvado favorito ali, ó, ele não ia trabalhar com gente se ele não amasse pessoas. Ele foi bonzinho, não foi? Foi, pegou leve. Então, isso aí. A gente precisa de gente, né? Porque quem somos nós sozinhos, né? Não tem graça, essa é a verdade. Legal, então, quero te agradecer demais por estar no Corre Junto, por ter acreditado, pelo nosso papo, por estar compartilhando toda a sua experiência, que você tem muito no atletismo, no trail agora, seus resultados, parabéns. No entanto, né, 40 a mais e tá aí, focada, com bons números, disciplinada, e isso inspira, sabe? Então, assim, sucesso mesmo na tua carreira, obrigada, só agradecer, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu também agradeço. Obrigada, viu, Manuel? Manuel, acertei, né?
Lê Pelo muita amor de Bíblia, Deus. lê muita Eu não Bíblia, falei nem Emanuel. biscoito Emanuel é na aqui. Bíblia, entendeu? Mas tá valendo. Valeu. Valeu, obrigada, gente. Coach, obrigada também. Muito bom sempre conversar com você. Sempre ótimo e só Bem-vindo. muda o discurso porque você não quer cruzar só a linha de chegada no TMB, tá? Não vem com esse discurso humilde, Ó. não. Você quer sub-27, quer se tornar a melhor marca brasileira na história do TMB. Então não começa com esse papinho de só quero cruzar a linha de chegada. Arrasou, é Se Deus isso, hein? quiser. Vai com isso em mente. Ó, vou abraçar ele, tá? Depois da linha de chegada. Gente, também quero agradecer, tá? A presença de vocês aqui e a participação. E você também que nos acompanhou até agora, muito obrigada. E é isso. Amanhã tem mais esporte por aqui e valeu. Até a próxima. Obrigada.